Doutor Vulcan, todo mundo pode fazer a lipoaspiração? Quando está indicado? Olha, essa é uma pergunta importante. Não é todo mundo que procura o cirurgião plástico que pode fazer a lipoaspiração. Primeiro, o médico tem que examinar o paciente, ver se todas as funções clínicas dele estão normais e se também não existe um grande sobrepeso. Ou seja, pessoas que estão muito acima do peso ideal não podem fazer a cirurgia. Você tem que estar realmente bem ciente de que alguns pacientes não vão poder fazer a lipoaspiração. Geralmente, a lipoaspiração ela é feita em pacientes que têm um excesso, um depósito localizado. Ou seja, o objetivo da cirurgia não é emagrecer, tá bom? E a gente tem um limite também do quanto se retira a gordura. O limite é de 7% do peso corpóreo. Esse limite foi estabelecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e eu pessoalmente também eu adiciono a isso alguns casos que se tiver um sangramento um pouco maior do que o usual, eu paro, porque em primeiro lugar tem que ter a segurança do paciente, a gente preza muito pela sua saúde. Onde pode ser feita a lipoaspiração? É melhor em clínica ou hospital? A cirurgia plástica de lipoaspiração, assim como qualquer cirurgia, tem que ser feita no lugar apropriado. Existem dois, os hospitais, de preferência que tenham um centro de terapia intensiva para tomar cuidado com o paciente, para qualquer eventualidade, né? Ou clínicas apropriadas para isso, mas essas clínicas têm que ter o selo da vigilância sanitária. Pessoalmente, eu só opero em hospital, porque eu acho que é muito valiosa a vida do paciente, a saúde. A gente tem que ter o melhor suporte possível para isso. Então, se você pensa em fazer a cirurgia, realmente tente investir mais num bom hospital, com boa credibilidade, assim como com o seu médico. Existe um limite de quanto pode tirar de gordura ou pode tirar quanto quiser? O limite de retirada de gordura que nós médicos podemos fazer é de 7% e isso está preconizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Pessoalmente, eu atribuo a esse índice uma outra particularidade. Alguns pacientes podem sangrar um pouco mais durante a cirurgia. Eu não quero colocar o paciente em risco. Então, eu converso e eu falo, olha, se por acaso sangrar um pouco mais, eu vou parar. Tem médicos que não se importam com isso. Pessoalmente, eu não. Eu prefiro, às vezes, ter um resultado subótimo em detrimento à sua segurança. O que é melhor, fazer a cirurgia com anestesia geral ou anestesia local? A anestesia ela pode ser com anestesia local, com sedação, ou anestesia geral. O paciente ele tem essa possibilidade de escolha, exceto se a lipoaspiração ela for mais ou menos grande ou moderada. Se for pequenas regiões, pacientes razoavelmente magros, pequenos depósitos localizados, a gente pode fazer com uma local e com uma sedação. Mas pessoalmente eu acho que é um pouco desconfortável para o paciente. Interessante se você faz uma cirurgia e saia dali de uma maneira bem tranquila, sem ter lembranças. E isso quem faz com anestesia local e sedação às vezes pode recordar. Então, daí temos a anestesia geral, que pessoalmente eu acho muito interessante. Hoje em dia está bastante seguro para o paciente e você tem todo aquele benefício de estar monitorada por um bom anestesista, enfim. Mas a escolha vai ser sempre entre o médico e o paciente. Doutor Vulcan, você pode me explicar como é o pós-operatório? O pós-operatório da lipoaspiração ou lipoescultura envolve algumas coisas. Primeiro, o paciente vai ter que usar uma cinta compressiva da região onde foi lipoaspirado. E por que isso? Durante a cirurgia, a gente retira a camada de gordura profunda e indesejada e a pele fica como se fosse meio solta. Então, a cinta compressiva ela vai aproximar essa pele de novo perto do músculo, mantendo assim um contorno que o cirurgião conseguiu fazer. O que é importante? Tenha um repouso relativo durante a sua recuperação. Você pode se sentir um pouco fraco, né? Então sigam as orientações médicas, tome os remédios analgésicos. Dependendo do local onde é realizada a cirurgia, pode ter um desconforto, tá bom? Mas que normalmente cede ao longo dos dias e com os analgésicos. Alguns médicos também
recomendam antibióticos. E é importante que você tenha paciência. No começo você vai estar inchado. Então, faça uso de drenagem linfática, se possível, precocemente. A drenagem ela ajuda a eliminar o inchaço, não é? E também, quando associado ao ultrassom, alguns nódulos mais duros da região lipoaspirada que ficaram, eles podem ficar mais aplanados, melhores, tá bom? Não tenha pressa por resultado, tenha paciência. No começo vai estar inchado. Acredite no seu médico. Essa é uma cirurgia perigosa ou tem riscos? O paciente pode ficar tranquilo? Toda cirurgia plástica tem risco. Então, como a gente pode minimizar isso? É uma cirurgia estética. Primeiro, procure um médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Acesse o site oficial www.cirurgiaplástica.org.br. Depois, converse com o médico, pergunte se ele faz bastante dessa cirurgia. Outro fato importante é que seu médico te examine quanto a fatores hereditários ou fatores pessoais seus, por exemplo, problemas de coagulação. É muito importante que você não tenha esses problemas. Problemas no coração, ou no pulmão, enfim. Você tem que estar clinicamente bem. Essa não é uma cirurgia de urgência. Então pense na sua saúde, tá bom? Escolha um bom hospital, como a gente já comentou. É importante que você tenha um bom amparo tecnológico a seu favor. Você também precisa saber que alguns remédios vão ser tomados e temos que saber se você tem alergia. Então, compartilhe com o médico todo o seu histórico familiar. Importante fazer um ultrassom da barriga. Porque se você for fazer lipoaspiração nessa região e tiver uma hérnia, existe um risco de perfuração de órgãos. E isso é algo que a gente tem que falar para o paciente. E aí, eventualmente, a cirurgia está contraindicada. Primeiro tem que se tratar essa hérnia. A cirurgia pode, eventualmente, ser feita em conjunto com a lipoaspiração. Mas, enfim, vá ao médico, tenha uma boa empatia, que cuide de você. Ele vai fazer um screening completo. Confie nele. O que é a lipoenxertia estruturada? Eu escutei falar, mas eu não entendi bem o que é. A lipoenxertia estruturada é uma técnica que surgiu em Nova York. E no que consiste? A gordura que é retirada, ela é tratada. Antigamente, o que se retirava na lipoaspiração era simplesmente desperdiçada. Hoje não. A gordura é muito importante. Então a gente pode usar ela de uma maneira específica para melhorar contornos e volume. É possível a gente melhorar de uma maneira tridimensional áreas onde faltam essas proporções estéticas na pessoa. Então, nessa técnica, o médico retira a gordura que vai ser reutilizada usando cânulas muito delicadas e finas. Cânulas de pequenos milímetros de diâmetro. E essas cânulas estão preparadas para não machucar as células gordurosas, ou seja, deixá-las vivas para serem reutilizadas na cirurgia. Essa gordura que é retirada, a gente divide em 3 níveis durante a cirurgia. Então tem um nível que tem células vermelhas, células brancas, tem um outro nível que tem uma gordura propriamente dita de ótima qualidade e um outro nível de um pequeno óleo que também é desprezado. Então o médico, ele retira apenas a gordura mais pura. E aí sim, essa daí que é reaplicada em alguns lugares. E aonde que a gente pode reutilizar essa gordura? São alguns lugares específicos. Por exemplo, pessoas que querem aumentar um pouquinho o tamanho das nádegas, é uma região interessante. Na face também, em qualquer idade a gente tem usado bastante. Na face, nessa região da maçã do rosto, que traz bastante jovialidade para muitos pacientes, né? Na região do contorno na mandíbula. A gente pode colocar profundamente também perto dos olhos e isso ameniza um pouquinho um olho encavado, às vezes também melhora um pouquinho o aspecto de olheira, embora seja muito difícil tratar em definitivo isso. É possível também colocar como um preenchimento nesse sulco chamado naso labial, enfim, em vários lugares do corpo a gente pode colocar. Parece que essa técnica veio realmente para ficar nesse século, porque está tendo um boom de atendimento e demanda bastante grande.
Quais os locais do corpo em que a gente pode fazer a lipoenxertia estruturada e a lipoaspiração? Os locais onde a gente pode fazer a lipoescultura e a lipoenxertia estruturada são diversos e conforme a necessidade de cada paciente. Por isso que é importante o seu exame clínico com um médico cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tem pessoas que têm um depósito acumulado, por exemplo, apenas na coxa, às vezes no braço, às vezes só no abdômen, mas de maneira geral é importante que o cirurgião com o paciente eles entrem num acordo do que é esteticamente mais interessante, na verdade. Então é difícil às vezes a gente só fazer uma lipoaspiração na barriga, porque o indivíduo ele tem a sua imagem circunferencial em 360 graus, não é? Então, usualmente se faz também aqui no culote, nos flancos também, né? Homens têm depósito de gordura um pouco diferentes. Eles têm, devido aos seus hormônios, por exemplo, acúmulo maior na barriga, diferente de mulher. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Portanto, as indicações e locais onde a gente pode se retirar a gordura e se reutilizar para colocar usando nessa técnica da lipoenxertia estruturada são diversos. Existem tantos tipos de lipo, né? Mini lipo, lipolaser, vibrolipo, hidrolipo, lipo de Beverly Hills. Qual a diferença entre elas? Essa pergunta é muito interessante, né? Vão surgindo nomes diferentes para coisas parecidas. No final, tudo é meio semelhante, porque a técnica é basicamente essa: a gente utiliza cânulas para retirar pequenos depósitos de gordura. Então, se é uma pequena lipoaspiração, alguns chamam de mini lipo, hidrolipo, enfim, tem diversos nomes. Em relação à lipoaspiração com laser, o laser sim é um dispositivo diferente. Ele com o calor, ele quebra a gordura, ele estimula a retração do colágeno, né? Então ajuda aquela pele a voltar um pouquinho, a moldar. Mas por outro lado, tem que estar bem calibrado, precisa ser feito com bom material, porque existe o risco de queimadura. Então a gente tem que ponderar nesse aspecto, na verdade. E aqui vale a pena a gente relembrar alguns fatos importantes da lipoaspiração. A pele tem que ter uma boa retração cutânea. Então, se a pele tiver muitas estrias, por exemplo, já mostrou que ela perdeu a elasticidade. Então, nesse aspecto, pode ser um lugar de perigo. Pode criar ondulações que não fiquem um aspecto tão interessante. Então, conversa com o seu médico sobre isso, porque às vezes pode ser necessário associar com outras cirurgias. Tá bom? Espero ter elucidado as dúvidas mais comuns de lipoaspiração. Muito obrigado.